Irmãos, mais uma vez eu digo o quanto que é bom receber vocês todos aqui para esse tempo tão especial da nossa igreja. Ter a missionária, a nossa querida irmã Edmeia Williams aqui, é para mim um grande privilégio. Então, quero saudar todos que vieram porque já a conhecem, já ouviram falar dela e ficaram sabendo que ela estaria na nossa igreja. Então, que Deus abençoe você. Se você é de outra igreja, que Deus abençoe também a sua igreja. Que Deus cuide do seu coração, pastoreie a sua vida, derrame as bênçãos dele sobre o seu coração. A pastora Luísio veio com a sua esposa. Tantas pessoas que são queridas nossas estão aqui hoje. E pastora Lourdes veio trazendo a nossa irmã Edmeia. Por favor, Lourdes, fique em pé. Só para a gente conhecer você e te dar uma salva de palmas, por favor. A pastora Lourdes, ela está hospedando a nossa irmã Edmeia, é de um coração gigantesco, uma pessoa carinhosa. Lourdes, obrigado pelo seu carinho, obrigado pelo seu amor pela Edmeia, porque o seu amor pela Edmeia nos faz te amar. Então, muito obrigado pelo seu carinho. Por favor, Edmeia, vem aqui do meu ladinho, vamos orar por você. Quero agradecer a Deus pela sua vida. Ela me perguntou, irmãos, quanto tempo ela tem para pregar. Irmãos, eu falei o tempo que ela quiser, irmãos. Amém? Porque eu senti poucas palmas. Você sentiu, Edmeia, poucas palmas nessa? Mas não liga não, liga não. O que vale só o que eu falo, é o que eu falo aí, pronto. Vamos orar, agradecendo a Deus pela vida da Edmeia, pedir ao Senhor que use a sua vida. Paizinho, obrigado. Obrigado por esse lindo presente de aniversário da nossa igreja que você nos dá, que é a presença da Edmeia aqui. A unção que o Senhor tem sobre ela é algo que me impressiona, que me faz querer buscar muito mais o Senhor, faz querer buscar a sua face, louvar o teu nome. Eu, quando crescer, quero ser como ela. Então, por favor, Deus, continua dando para nós experiências com Jesus, continua dando para nós unção, continua dando para nós interesse, desejo pela sua palavra. Nessa hora, quando a nossa irmã vai compartilhar algo que o Senhor já colocou no coração dela, que seja algo poderoso para nós, que seja algo que nos transforme, que a sua palavra corte a nossa alma e que a gente seja tocado pelo teu Santo Espírito para que haja mudança, transformação e vida. Ó Deus, eu consagro a sua vida mais uma vez, consagro tudo que ela tem vivido, o projeto lá no Rio de Janeiro, cuida daquelas crianças, dos funcionários. Abençoa, Deus, abençoa a nossa irmã Edmeia, no nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Você está em casa. Deus te abençoe. Graça e paz, irmãos. Eu gostaria de convidar a igreja que está presente aqui nesse templo para abrir a Bíblia no capítulo 2 do livro de Atos. Atos, capítulo 2. Atos 2, onde está escrito assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém. Meus irmãos, nós lembramos que quando colocaram o corpo de Jesus Cristo dentro daquela rocha, daquele túmulo, botaram guardas lá para impedir que os discípulos roubassem o corpo dele. Só que quando eles deram conta da história, a pedra estava do lado, o túmulo estava aberto e o defunto já tinha se mandado há muito tempo. E ninguém tirou de lá. Os guardas ficaram apavorados, porque a vida deles era
a segurança. Se eles deixassem roubar aquele corpo, eles seriam mortos. Mas então eles foram subornados pelos sacerdotes para dizerem que os discípulos estiveram lá e roubaram o corpo de Jesus. Aí vem aquela famosa pergunta: por que vocês deixaram? Ah, porque nós estávamos dormindo. E se vocês estavam dormindo, como viram que foi os discípulos? O fato é que agora, com o sumiço do cadáver, todos diziam que foram os discípulos que roubaram, os sacerdotes e os guardas sabiam que não. Mas o povo, de modo geral, tinha certeza que os discípulos tinham roubado. Então, os discípulos ficaram apavorados, ficaram com medo. Pavor de pensar que o que tinham feito com Jesus iam fazer com eles. Então, eles ficaram presos num lugar, eles se trancaram, portas trancadas, tudo fechado, eles ficaram ali. Ao terceiro dia, Jesus Cristo aparece lá, não abriu a porta, não bateu na porta, não invadiu, não brotou do chão, não desceu do teto, simplesmente apareceu assim, Shalom. Shalom. Uma coisa tão simples, paz seja convosco. Todos ficaram perplexos, felizes, mas perplexos. Ele mostrou as mãos e o lado e disse para eles, Shalom, para ver se eles... E ele diz assim, recebei o Espírito Santo. A Bíblia diz que Tomé não estava presente. Segunda vez, Jesus Cristo aparece do mesmo jeito. Do jeito que ele apareceu, ele desapareceu. Terceira vez, Jesus Cristo vai aparecer às margens do Mar da Galileia de madrugada. O fato é que agora os discípulos tinham o que anunciar. E eles podiam provar que Jesus Cristo ressuscitou. Então, eles disseram, nós vamos. Jesus Cristo disse, não, calma. Não saiais da cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Mas como vai acontecer isso? Olha, recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. E aí, então, sereis meus testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Bem, então os discípulos queriam anunciar, mas não podiam porque o poder ainda não tinha vindo do alto. Jesus Cristo leva os discípulos no caminho do Monte das Oliveiras e ali ele dá as últimas recomendações. E enquanto ele dava as recomendações, ele foi descolando do chão. Ele começou literalmente a ser elevado. Os discípulos nunca tinham visto uma coisa daquela. Quer dizer, era só novidade, era só coisa nova. E eles iam de susto em susto com Jesus. E eles começaram a seguir. E Jesus foi subindo, subindo. No final, eles viram só um par de pés. E olhando para aqueles pés, de uma hora para outra, nuvem cobriu os pés. E eles ficaram lá olhando literalmente para as nuvens. Foi preciso que 2 anjos descessem e fizessem o seguinte discurso. Varões galileus, por que estáis aí a contemplar as nuvens? Este mesmo Jesus que dentre vós foi tirado voltará, assim como viste subir. Então, aqueles discípulos sabiam que não iam ter mais a presença física do Mestre, certamente desceram dali convencidos da sua ausência física, seguramente chorando, soluçando e com o coração cheio já de saudade. Mas eles agora, sem a presença física do Mestre, o que iam fazer? A Bíblia diz que eles foram ficar todos reunidos no mesmo lugar, para esperar a promessa.
para esperar o Espírito Santo. Eles ficaram em 10 dias de oração. 10 dias orando juntos. A experiência de Pentecostes, a descida do Espírito Santo, foi precedida de 10 dias de oração, de corações em expectativa, corações que tinham uma notícia tremenda para dar, corações que estavam cheios da palavra e de tantas experiências com Jesus, mas sem o poder. E a Bíblia diz que quando eles estavam lá, todos, a Bíblia diz, todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som. Você já pensou o que é isso? Um som que vem do céu. Um som que vem do céu. E o Dr. Lucas comparou esse som como o som de um vento impetuoso. Você vê que é diferente. Quando Jesus Cristo ressuscitou, ele foi um sopro suave. Mas aqui é um som de um vento impetuoso que encheu toda a casa. É interessante que normalmente o vento vai passando, esse encheu a casa. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma em cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Bem, eu tenho uma orientação no meu coração para este ano. Ano passado eu preguei muito sobre igreja. Este ano a minha orientação é pregar, falar desse Espírito de Deus. Porque de uma hora para outra parece que o Espírito de Deus veio para causar confusão. Na igreja o pessoal inventa tanta coisa, e Deus me disse isso, e me disse aquilo, e me disse aquilo, e não disse foi nada. Não é? Então, o Espírito Santo na Bíblia, ele é apresentado através de vários símbolos. E hoje nós temos os símbolos do Espírito: o vento, o sopro, a água, a chuva, o óleo, o penhor, a pomba. Muito obrigada. E tem mais um: fogo. Está vendo? Então, eu encontrei por aqui 8 símbolos do Espírito. Mas hoje eu queria falar sobre o símbolo do vento. O que nós lemos agora, que aconteceu no dia de Pentecostes, a Bíblia diz que o Espírito é enviado, mas como o Espírito não pode ser visto, ele vem com um som de um vento impetuoso. Mas eu gosto dessa expressão, veio do céu. A palavra grega aqui, que veio com o som de um vento impetuoso, dá a certeza de que o Espírito veio cheio de grande poder e intensidade. Aqui não foi, como eu disse, aquele ventinho brando que Jesus soprou sobre os discípulos. Este acontecimento do dia de Pentecostes, ele introduz uma nova atividade e poder espiritualmente tremendos. Começa um novo momento na terra. O grande problema conosco é que as grandes coisas do reino, quando acontecem aqui na terra, nós não damos conta. Por exemplo, quando Jesus Cristo nasceu, a cidade de Belém dormia. Todo mundo dormia. Mas havia uns pastores que estavam acordados no campo com as ovelhas, porque pastor é gente esquisita, aquela hora da noite, no frio, e eles acordados. Os reis do Oriente viram a estrela, pois todos os oráculos de Israel estavam lá, ninguém viu. Então, o que está acontecendo do ponto de vista espiritual, nós não percebemos, porque não estamos atentos. Jesus Cristo diz
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O povo ouve a notícia da televisão. O povo ouve o que a mídia está dizendo e é contaminado. É tão fácil ouvir a mídia. É tão fácil e fazer o que a mídia manda. Alguém me telefonou se eu podia ir a uma reunião que ia ter em Resende. E era sobre projetos sociais. E marcaram para mim um horário que eu não podia dizer que não. Era um dia de quarta-feira de manhã, às 10 horas da manhã. Às 11h30 teria terminado. E eram várias pessoas que tinham projetos sociais. E eles iam me mandar buscar e eu me mandar trazer. Quer dizer, se eu dissesse que não ia, era má vontade. Então, não teve jeito. E era um evento da prefeitura. Acho que a única pessoa cristã lá era eu. Fui. Quando eu cheguei lá, tinha aquelas pessoas todas que donas de ONG, interessadas muito em receber dinheiro para a sua obra social. E eu estava lá, esperando a minha vez, porque avisaram que cada um teria só 15 minutos para falar. Quem é que vai de tão longe para chegar lá e falar 15 minutos? E foram me deixando para o final, porque era no grito. E eu não ia brigar. Mas eu queria que, quando chegasse no final, me dissessem, acabou, porque aí eu ia gritar. Sem eu ter falado. Não é? Tem que respeitar. Então, todos os que falaram disseram que o projeto não deu certo por falta de verba. Não teve um projeto que desse certo. E eu estava lá olhando e pedindo para Deus para botar freio na minha língua e guardar o meu coração. E quando já acabou, eu disse, eu ainda não falei. Então a senhora vem, só tem 10 minutos. Eu disse, não, eu estou esperando aqui esse tempo todo. Aí eu subi e disse, eu só ouvi falar aqui uma opção de projeto, que não deu certo. Tudo abortado. Investimento feito e foi tudo pelo ralo. Eu vim aqui para falar para vocês de um projeto que deu certo, que dá certo, que vai dar certo. Todo mundo parou, porque olha para mim. Quando eu levantei, disse, lá vem essa velha fazer o quê aqui? Aí, quando eu abri a boca, eu falei bem alto. Vim aqui para falar para vocês de alguma coisa que deu certo. Aí eu disse. Aí, uma das coisas que eles reclamaram é que a mídia não trabalhava a favor deles. E como a mídia é uma coisa muito moderna, então eles estavam com dificuldade. O problema todo estava na mídia, porque a mídia era algo muito moderno. Aí, quando eu subi, eu disse, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que a mídia não é moderna. A mídia é velha, é tão velha quanto o homem. Todo mundo, como eu digo, é assim, vou provar para vocês. Lá no paraíso, estava o primeiro homem e a primeira mulher. E Deus disse para eles assim, olha, de toda árvore do jardim comerás livremente, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque do dia que dela comeres, certamente morrerás. Então, eles sabiam. Aí veio o diabo, travestido de serpente, que é o primeiro travesti da história do homem. E eu não sei qual foi o movimento que ele fez no corpo, qual foi a voz que ele botou, qual foi o charme, mas uma coisa eu quero dizer para vocês, ele foi muito mais carismático do que Deus. Ele falou da árvore proibida, fez uma propaganda. A mídia ele criou ali. E a propaganda foi tão boa que eles acreditaram no diabo. E eles comeram e até hoje a gente está aqui, assim, nessa situação.
Portanto, mídia não é coisa nova, não. Mídia é muito velho. Nós é que não sabemos usar. Nós é que não sabemos usar. Aí eu falei do projeto. Disse que nunca recebi nada do governo e nem queria. Nunca tive ajuda do governo, nunca quis, não quero. Porque tudo o que é plantado e não tem como base a justiça, a verdade, a integridade, vai cair. Vai cair. Eu trabalho para sustentar o projeto. Deus que quer o projeto, me fortalece, abre caminho, faz tudo direitinho e eu apareço. O povo pensa que eu sou bacana, eu sei que sou, mas quem está fazendo a obra é Deus. Eu falei 1h10. E não sou Satanás. E todos prestaram atenção, foi uma bênção. Por quê? Porque nós precisamos saber que quando o Espírito Santo veio, ele veio para começar uma nova fase. Lá vem o Espírito Santo e ele vem com tudo e veio para ficar. Eu fico tão triste quando eu estou numa igreja e alguém ora assim: Senhor Deus, envia o teu Espírito. Parece que Deus está dizendo: minha filha, não está vendo que já está aí há quase 2000 anos? Já desceu, está aí, você ainda não viu? Ainda está pedindo para Deus mandar o Espírito, vê se pode. Então, quando o Espírito Santo vem, ele vem avisando que não veio de segredo. Prego muito das festas de Israel. Páscoa é uma festa judaica que se projeta para a ressurreição e igreja. Pentecostes, evangelismo. Tabernáculos, nossa peregrinação na terra. Festa das trombetas, fala do arrebatamento. Mas eu sou apaixonada por Pentecostes. Porque essa experiência de Pentecostes se repete o que aconteceu no Sinai. Se repete o que é a experiência do Sinai. Então, aqui, quando o Espírito Santo vem, começa uma fase diferente na Sinai. É uma divisória do mundo espiritual. É uma coisa maravilhosa, porque vem o poder. Jesus Cristo disse: recebereis poder. Então, o poder veio. Onde é que ele está? Ou Deus é mentiroso, ou o Espírito Santo veio. Então, o Espírito Santo está aqui. Veio um poder para a expressão verbal. Eles começaram a falar em outras línguas. Veio o poder da visão. Está avisado no profeta Joel. No versículo 17 está avisado: vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão, os vossos velhos, até sobre os vossos servos e as vossas servas, derramarei no meu espírito. Então, veio o poder da visão. Veio o poder da convicção. O Espírito veio sobre todos os que ouviram a mensagem. Lá na casa de Cornélio, Pedro falou, e o Espírito veio sobre todos eles, porque havia um poder de convicção. Como é que eu vou pregar Jesus e as pessoas vão chegar para mim e dizer: não acredito em nada que você disse? Então não houve poder da convicção, porque não sou eu que vou convencer, mas é a palavra de Deus ministrada pelo Espírito. Olha, existe uma junção de palavra com o Espírito assim. A palavra de Deus fica aqui. Você abre a palavra. O Espírito está dentro de você. Não é? Quem é que fica no meio? É você. Você está no meio. Daqui de dentro de você tem o Espírito. Daqui de fora tem a palavra. Então, a palavra e o Espírito, eles exercem um poder de transfiguração em você. Quanto mais você lê a palavra, mais você vai sendo transfigurado. Está escrito em 2 Coríntios 3,18, e todos nós, com o rosto descoberto, continuamos a contemplar na tua palavra. É como um espelho diante do qual nós vamos sendo
continuamente transfigurados, num crescente esplendor, de um degrau de glória em outro, e isso vem do Senhor, que é o Espírito. Então, o Espírito vai fazendo uma obra em nós. Agora, tem crente que deixa a Bíblia no carro para o próximo culto, para não correr o risco de esquecer. Como você vai sendo transfigurado, o Espírito está lá dentro. E a operação que ele vai fazendo em você, lá na Bahia tem um ditado assim: na briga da maré, aqui está a maré, com os abrolhos, quem entra pelo cano são os mariscos, porque estão no meio. Aqui, quem sofre a ação é você, porque você está exatamente entre o Espírito e a palavra. Então, esse poder vem, o poder da convicção. Não é a minha palavra, mas é a palavra de Deus. Quanto mais você pregar a palavra de Deus, é melhor, porque a palavra de Deus é gerada no coração de Deus. Já cansei de dizer, muitas pessoas me dizem, eu digo, meu irmão, se você não tem no seu coração uma mensagem para dar, vá lá na frente da igreja e leia o que está escrito na Bíblia. Porque não tem coisa melhor para os filhos de Deus ouvirem do que a palavra. Veio o poder da convicção, como nós dissemos. Veio o poder da continuidade. No versículo 42 diz, eles continuavam perseverando na doutrina dos apóstolos. Havia o poder do amor. Eles tinham tudo em comum. Havia o poder da unidade. Está escrito que eles estavam todos juntos. Havia o poder do contentamento, no versículo 46, diariamente partiam o pão de casa em casa, com alegria e singeleza de coração. Havia o poder de adição. No versículo 47, está escrito, o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então você vê que no momento em que o Espírito Santo desce, o poder agora vai fazer a diferença, porque Jesus Cristo disse, recebereis poder. Ele não disse, você vai receber o dom de orar em línguas. Não, ele disse, você vai receber poder para testemunhar. E como é que você testemunha? Você testemunha com a qualidade de vida que você leva. Você testemunha com a qualidade de vida. Nos dias seguintes ao dia de Pentecostes, o poder continuou, porque o poder veio para ficar. Mas nós precisamos lembrar que ali estava uma igreja que ora. Não é? Aqui nós vimos o vento. O som que veio do céu era comparado ao som de um vento impetuoso que encheu a casa. Olha, o vento, vamos pensar um pouco no vento. O vento não pode ser visto, mas ele pode ser sentido. Lá em João 14, no versículo 17, Jesus Cristo diz que o mundo não pode receber o Espírito porque não o conhece. Mas nós o conhecemos porque ele habita em nós e nós o conheceremos mais ainda. Essa palavra, conhecer, é que tem que ser bem digerida. Conhecer. Fala de intimidade, não é? Fala de intimidade. E conhecer significa uma íntima e perfeita relação entre a pessoa que conhece e a pessoa que é conhecida. Não é? Quando o Espírito é recebido por nós, ele também é percebido. Você percebe? Eu vou dar um exemplo de que você tem o Espírito Santo. Porque às vezes você pergunta assim, será que eu tenho? Eu não vou dizer nada, porque eu tenho aqueles pensamentos. Eu faço aquela safadeza. Bem, é tanto pecado, desculpa eu dizer, que eu já chego aos meus. Né? Então, você às vezes pode ter dúvidas. Mas vou dizer, quando você não era filho de Deus,
Você fazia aquelas coisas que você fazia. Outro dia eu estava falando com uma missionária linda, uma filha de Deus, e eu estava lá na casa dela esperando a hora de ir para a igreja. Ela disse, vou lhe mostrar uma coisa. Me trouxe uma revista Manchete. Talvez vocês não conheçam, mas eu sou dessa época. Me mostrou um carro alegórico. Eu disse, por que você guarda uma revista assim com coisa de carnaval? Ela disse para eu sempre olhar. Olha, esta mulher, sem roupa nenhuma em cima do carro alegórico. Sou eu. Eu disse, você? Agora eu quero ver. Eu disse, mas você? Ela disse, eu. Eu disse, você não tinha vergonha nenhuma. Mas é você, essa santa. Ela disse, pois é. Eu fazia coisa muito pior. Pior do que ficar pelada no carro alegórico que você fazia. Eu disse, o Espírito Santo, quando ele cura o cego, ele não deixa a miopia. Então, quando você... Agora presta atenção, aquela mulher fazia de tudo, mas hoje, quando ela faz uma coisa errada, ela se sente tão mal. Quando ela comete um pecado, aquilo incomoda tanto o coração dela, aquilo entristece tanto o coração dela. Ela fica insatisfeita, ela fica irritada. Por quê? Porque ela sabe que entristeceu o Espírito Santo. Antes, ela não estava nem aí. Não tinha Espírito Santo para entristecer, mas hoje tem. Então, quando você era lá do mundão, você fazia tudo que não valia a pena. Mas hoje, se você fizer, você se sente muito mal. Você se entristece. Essa é a prova de que o Espírito Santo está no seu coração. Então, vamos para frente. Não é para acostumar, mas é para você saber que ele está aí mesmo. Conhecer o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo é conhecido, ele é percebido. Você percebe que ele está aí. Conhecer o Espírito Santo é ser totalmente possuído pela sua verdade. Possuído é ser inspirado no seu amor. É ser guardado da sua graça, guiado pela sua mão, é ser sustentado pela sua presença, convencido da sua promessa e então usado para o seu serviço. Aí você conhece, você viu que existe uma íntima relação entre aquele que conhece e aquele que é conhecido. Quando a invisibilidade de alguma coisa não significa a inexistência daquilo. Pelo fato de não vermos o Espírito, não significa que ele não existe. Certa vez, um homem muito cético falou para um discípulo de Jesus Cristo assim, olha, eu não acredito no Espírito Santo. Jesus, tudo bem, muita gente viu Jesus e falou e escreveu, mas o Espírito Santo ninguém jamais viu. Então, eu não posso acreditar numa coisa que ninguém viu. E eu também não posso ver. E o discípulo de Jesus Cristo disse para ele, olha, você já viu a dor? Ele disse, não. Você já provou a dor? Não. Você já sentiu a dor? Ele disse, já, muitas vezes. Ele pegou e disse, olha, assim é para mim o Espírito Santo. Nunca vi, nunca provei, mas eu sinto o Espírito trabalhando bem aqui dentro do meu coração. Sabe quando você tende a cometer um pecado, quando você está planejando uma coisa errada, que vem aquele mal-estar, é o Espírito ali dentro se movendo. Como se ele estivesse dizendo, olha para mim. Olha para mim. Tu tens dono.
Tu tens proprietário. Não vai fazer uma coisa dessa. Eu tinha, no início da minha conversão, eu tinha mais luta do que tenho hoje. E um dia eu tive um sonho, que eu nunca vou esquecer esse sonho, porque esse sonho me faz bem até hoje. Eu sonhei que eu estava no meio de um campo de futebol. Só eu que nunca fui a um campo de futebol. E eu tinha uma bola para chutar. De um lado, tinha a torcida dos anjos com Jesus. E do outro, tinha a torcida de Satanás com demônios. Eu não vi Jesus, não vi os anjos, não vi Satanás e não vi nenhum demônio. Mas se eu chutasse para o lado esquerdo, Jesus saía envergonhado. E o inferno se alegraria. Se eu chutasse para a direita, Jesus Cristo seria vencedor. A bola estava ali e eu tinha que decidir para onde chutar. Eu não sei para onde eu chutei, porque eu acordei. Mas isso me ensinou que eu posso tomar decisões. Apesar de eu ser comprada pelo sangue de Jesus, apesar dele ser o meu dono, o meu proprietário, eu posso tomar decisões contra ou a favor do reino. E quantas coisas, quantas decisões eu tomo que agradam o império das trevas. Ora, se nós vemos em Jó, que está escrito, quando os filhos de Deus vieram se apresentar diante do Senhor, veio também entre eles Satanás. E Deus diz assim para Satanás: de onde vens? Ó, de rodear toda a terra e passear por ela. Está vendo como se diverte? Observaste o meu servo Jó? Homem íntegro e reto, temente a Deus, se desvia do mal. Você veja onde Satanás vai. Ele pode perfeitamente chegar lá e dizer para Deus: aí, ó, diz que é tua filha. Só faz o que eu quero. Quer ver? Eu mando e ela obedece. Vai, faz assim, 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 assim. E eu vou. Porque ele vai atuar no meu orgulho, na minha carnalidade. E Deus, como é que fica? Eu fico envergonhando o nome do meu Pai. Então, nós precisamos pensar que existe um nome sobre nós. Nós somos propriedade do Filho de Deus. Ele nos comprou com seu sangue para o Pai. Essa é uma responsabilidade que nós temos. Não é? No capítulo 3 de João, nós temos uma conversa linda de Jesus com Nicodemos, um dos mestres da lei. A Bíblia diz que Nicodemos ficou sem palavras diante das declarações de Jesus sobre o novo nascimento do alto. E no versículo 9 de João 3, ele pergunta: como pode suceder isto? Mesmo hoje, com todo o avanço científico, ainda existe muito mistério sobre o vento. Nicodemos perguntou como. Ele queria explicações. E quando nós lemos, eu penso nesse como, eu me lembro de Paulo falando em 1 Coríntios 35, mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? E no versículo 36 ele diz: insensatos. Como? Querem a explicação do como e do porquê do mistério. O rei Salomão, em Eclesiastes 11, no versículo 5, ele diz: assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que fez todas as coisas. Vivemos no meio dos mistérios. Estamos tão acostumados com eles que nem nos incomodamos mais. Como que eu estou dormindo, estou respirando. Os meus rins estão filtrando. Como eu me movo de um lado para o outro, dormindo.
Como é isso? Eu dei uma deitadinha agora de tarde, depois perguntei para a pastora Lode, a senhora ouviu? Eu dormi. Ela disse, como? Eu disse que quando eu durmo, todo mundo ouve. Porque eu ronco. Então, não é para ver, é para ouvir. É? Mas isso é uma desculpa boa. Não é? Hoje, as pessoas se gabam, meus irmãos, que podem descrever o caminho do vento, porque os computadores podem predizer com quase 100% de exatidão. Será que podem predizer com 100% de exatidão? Vamos observar as predições dos furacões e de todas as surpresas que nós temos do vento, dos tsunamis. Eu estava aqui na Flórida, em Coconut Creek. Preguei sexta, sábado e domingo na igreja do pastor Carlos Patente. E quando foi segunda-feira, ia chegar um tal de um furacão chamado Vilma. Não ia chegar lá. Aí, daqui a pouco, começaram a dizer que o furacão vinha perdendo força e que ele foi para não sei para onde, porque primeiro eles passeiam. E foi, e depois ele se perdeu pelo oceano. Às 3h da manhã, começamos a ouvir um ventinho. Estávamos no olho do furacão, ninguém esperava. Eu vi o furacão de frente. Olha, eu já fiquei 3 dias debaixo de bombardeio na guerra do Iraque. No 4º dia eu fugi para o Kuwait com meus filhos. Eu já peguei 3 terremotos na Califórnia. Eu já fiquei 3 dias deitado no chão, comendo sardinha enlatada, pão velho, bebendo água da pia no Morro Dona Marta, por causa de guerra de bandido. Mas nesse dia, lá em Coconut Creek, eu tive medo de vento. Eu nunca podia imaginar que um vento podia chegar àquele ponto. Eu vi os semáforos no ar como se fossem folhas secas. Eu vi o vento vir e girar um caminhão, e o caminhão ia assim, ele arrancava árvores gigantescas com raiz e tudo, levava para lá, dava uma volta, trazia aquela árvore enorme para cá. Eu tenho pavor de vento. Até hoje eu tenho medo de vento. Não tenho medo de guerra de bandido. Não tenho medo de AR-15, pode apontar. Não tenho medo de terremoto. Não tenho medo de bombardeio, mas eu tenho medo de vento. Porque eu vi a força de um vento. E quando nós vemos isso, o novo nascimento, como é que o novo nascimento pode ser explicado? Você vê que coisa interessante. Jesus Cristo diz que é como um vento. É um mistério. O que o ar pode fazer e a força do ar é como o novo nascimento. Nós não sabemos como acontece, mas nós sabemos que o novo nascimento é real. Então, em João 3, no versículo 8, Jesus Cristo diz: o vento sopra onde quer. Quer dizer, o vento tem vontade, porque ele quer. E se ele não quiser, ele não sopra. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Lá em Jó 31, 37, no versículo 21, está escrito: eis que o homem não pode olhar para o céu, ou para o sol, que brilha no céu, uma vez passando o vento que o deixa limpo. Assim, de acordo com esta palavra, primeira qualidade do vento, o vento limpa. O vento é limpeza operante. Quando a beleza dos céus é obscurecida pelas nuvens, vem o vento, leva embora as nuvens, e a magnificência dos céus, então, aparece inteira.
Tem um ditado em inglês que diz, quando você está cheio de problema, vem uma pessoa amiga e diz assim, drive the shadows away. Quer dizer, leve embora essas nuvens negras, é sempre negra, não sei porquê, tudo bem, que estão ofuscando aí a tua alegria. Drive the shadows away. Não é? Você manda embora essas nuvens que estão obscurecendo o seu céu. Agora, nós podemos ver, então, e lembrar que a palavra de Jesus, lá em Mateus 5, quando ele diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Se o coração está limpo, não tem nuvem, então ele pode ver a Deus. Quando nós vemos Deus, uma das razões pela qual o Espírito Santo nos é enviado, ele leva as nuvens escuras da impureza dos nossos corações. Paulo diz em 1 Timóteo 1,5, que o amor vem do coração puro. Também fala de pura consciência. Conseguimos isso não é por esforço, é pela fé. Uma outra característica do vento é que ele faz murchar. O vento faz murchar. Lá em Isaías 40, no versículo 7, você lê assim, seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Isso significa que muitas coisas da nossa vida murcharão, serão dispersas, desaparecerão, secarão. Só quando o Espírito de Deus sopra como vento sobre elas, quando ele envia o seu sopro. Não tem um hino que diz, vem e sopra sobre nós teu sopro, não é? Ele sopra e aquilo que não é de Deus para os seus filhos, aquilo murcha, seca e desaparece. Olha, o Espírito Santo, ele dispersou a autoconfiança de Davi, e no Salmo 22, ele diz, eu sou verme. Ele dispersou a autojustificação de Paulinho de Tarso, que disse lá em Romanos 7, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Olha, existia naquela época um suplício chamado o suplício do morto. Se eu cometi um delito, eu sou condenado ao suplício do morto, eu vou ficar preso até que alguém morra. Na hora que alguém morreu, eles trazem esse defunto e grudam em mim. Passam os braços do defunto em volta de mim e prendem atrás, e as minhas atrás dele. Cabeça com cabeça, pescoço com pescoço, corpo com corpo, perna com perna. Se eu quiser andar, eu tenho que levar o defunto comigo. Se eu deitar, eu deito ou em cima do morto ou o morto em cima de mim. Se eu deitar de lado, o defunto está lá. Que coisa horrível. Só que o defunto começa a inchar. Daqui a pouco ele começa a derramar. Não vou descrever o resto, porque tem gente aqui que ainda não jantou. Mas você já pensou o que é você estar grudado, você ter um morto grudado em você? Lá no Éden, quando Deus disse, de toda a árvore do jardim comerás livremente, menos de uma, da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O homem comeu, o homem morreu, mas o que morreu nele foi o Espírito. O Espírito morreu. Não, eu não vou levar, não. Eu só quero dizer, o Espírito morreu. Tá bom, pastor. O pastor fez um esforço, deu um saltinho para cá. O espírito do homem ficou assim. O homem passou, a Bíblia diz que o espírito do homem era aqui,
Era assim. Só que ele morreu. Ficou assim. O homem, desde Adão, passou a carregar um defunto espiritual. Um defunto. Por isso que Paulo diz, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí, quando Jesus Cristo vem, ele é o primeiro homem que vem com o espírito assim. Ele não tinha o espírito morto. Aí, quando ele ressuscita, ele diz shalom. Ele ressuscitou o espírito naqueles discípulos. Eles ficaram prontos para receber o Espírito Santo. É isso que Jesus Cristo faz com você quando você se rende a Ele. Ele livra você do corpo desta morte. Ele sopra no seu espírito e o seu espírito recebe vida. Recebe vida. É pelo sopro que o homem recebe a vida. Eu vou contar para vocês uma história. Sabe, lá no capítulo 37 de Ezequiel, tem um momento que o profeta diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e me tomou, e me levou, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Já pensou? Não era osso de galinha, era caveira, cadolhão assim, aquelas coisas da hora. Agora, Deus pega o profeta e deixa no lugar desse. Misericórdia. Tem muita gente querendo visão espiritual. Eu não peço. Toda vez que o anjo chega, ele diz assim, não temas. Então, é porque a coisa não é fácil. Então, ele deixa o profeta lá. Aí o profeta continua. E me fez andar ao redor do vale. Lá vai o profeta. Cercar. Olhando aquela multidão de ossos. Analisando, pensando, estudando, sonhando, tudo. Para quê? No final, o profeta tem a conclusão dele. O profeta diz assim: eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Eu costumo lembrar, não sei o quanto vocês estudaram português, mas quando o adjetivo vai para o superlativo absoluto, sintético, não tem mais jeito. Significa já era. Sequíssimo. E o profeta diz aqui, ó, já era. Aí, quando o profeta bota isso no coração dele, aí Deus vai fazer uma pergunta. Quando Deus faz pergunta, se prepare. Porque quando eu pergunto, eu não sei nada, mas quando Deus pergunta, Ele sabe tudo. Então, Ele quer que você pense. Aí Ele diz assim, filho do homem, poderão acaso olhe bem, o Eterno, reviver esses ossos? Olha lá, em Ezequiel 37. Poderão reviver esses ossos. E o profeta maroto, sabendo que andar com Deus é de susto em susto, porque é. Ninguém leva melhor andando com Deus. Ele está sempre surpreendendo. Você vai de susto em susto. Aí, o profeta diz para Deus, Senhor, tu o sabes. Quer dizer, eu aqui não sei mais de nada. Depois de uma situação dessa, reviver osso seco? Aí, no versículo 4, Deus diz, perguntou, filho do homem, versículo 3, acaso poderão reviver esses ossos? Responde, Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele, profetiza esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Olha só. Se Deus vem e diz para você profetizar sobre aquela parede, você diz, não foi Deus, não, isso não é coisa de Deus. Porque Deus não faz bobagem, não perde tempo. Mandar profetizar para uma parede. Abre-te!
Deus mandou. Deus vai mandar uma coisa dessa? Pois Deus mandou. Ossos secos ouvi a palavra do Senhor. Quando que osso seco ouve, meu irmão? Mas se for a palavra de Deus, ouve. Aí é que está. Não existe impedimento para a palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz. Se for a minha palavra, o osso seco vai ficar lá esturricado, mas se for a palavra de Deus. Por isso eu aconselho, memorize a palavra de Deus, pregue a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vem, ela é gerada no coração de Deus, todo o poder está nela. Olha o que o profeta diz. Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Olhe, porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntaram cada osso ao seu osso. Pensa bem, lá vem uma tíbia de lá, procurando o perônio dela que está lá, um fêmur procurando a cavidade de não sei de onde, pá, dos ossos secos se batendo no ar. Osso seco. Precisamos tomar cuidado. Osso seco. Mas olhe bem, olhei, o profeta diz no versículo 8, e eis que havia tendões sobre eles. Que visão horrível, né? Cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Você viu o que aconteceu? Foi um grande progresso. De osso seco, agora era uma opção de defunto. Estava tudo inteirinho lá, defunto, tudo morto. Porque agora tinha osso, tinha pele, tinha carne, tinha tendão, tinha veia, tinha tudo, mas estavam mortos. Você vê que a primeira vez Deus diz para ele, profetiza aos ossos secos. Mas agora no versículo 9 a coisa vai mudar. Então ele me disse, profetiza o Espírito, profetiza o Filho do Homem, diz assim, diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, já não são ossos secos. Assopra sobre esses mortos para que vivam. Você viu que é o sopro do Espírito que vem sobre os mortos espirituais, para que eles recebam vida? Então, toda a operação do Espírito, a palavra sopro e vento, tanto no hebraico quanto no grego é a mesma. No hebraico é ruach, no grego é pneuma, mas é a mesma palavra. Então, esse Espírito, ele vem fazer essa obra de restauração, de crescimento, tornando as coisas possíveis a todos nós. Ele dispersou a autossatisfação de Isaías. Isaías disse, desventurado o homem que... Desculpem. Eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o rei. Dispersou a autocentralidade de Pedro, que teve que admitir, aparta-te de mim, porque sou pecador. Dispersou a autoestabilidade de Jacó, quando o fez mancar, lá em Êxodo 32. Você viu? Nós brincamos tanto com o nome de Jesus. Eu fico ouvindo, eu ando em todo canto ali no Rio. Eu vou, quem conhece o Saara aqui? Eu ando muito por ali, eu compro as coisas das crianças ali, eu vou comprar sapato, vou comprar livro, tudo ali. E eu ando de metrô e de ônibus para todo canto. Né? E eu ouço aqueles crentes, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu digo, meu Deus, por que esse pessoal fala tanto o nome de Jesus? Diante do nome de Jesus, todo o joelho se curva, se dobra nos céus, na terra e debaixo da terra.
Então, não é simplesmente o nome de Jesus, como o nome como João, como Pedro, como Jesus. Não é esse o nome. O nome é a característica do caráter. O nome de uma pessoa é o homem interior. Quando ele diz, ide em meu nome, ele diz, vá investido e revestido de mim. Vá vestido da minha pessoa, do meu caráter, da minha mente. E o que você assinar, já assinei embaixo. E o que você disser, eu já disse. Porque quem te recebe, me recebe. Então é preciso que eu tenha essa responsabilidade de saber que o nome de Jesus que ele deixa para mim é uma responsabilidade muito grande. Jacó já tinha feito tudo que um cafajeste pode fazer. Aqui ele estava frito na Lava Jato, aliás, lá no Brasil. Ele fez de tudo, ele fez tudo errado. Jacó se sentiu o máximo. Ele sabia fazer maracutaia, ele sabia dar jeitinho, ele fazia os trustees da vida, ele fazia tudo, e ele ia crescendo, e ele ia enriquecendo, e ninguém era mais vivo do que Jacózinho. Só que chegou um ponto que ele enriqueceu tanto, dando uma volta. Você viu a volta que ele deu nas ovelhas de Jacó? Nas ovelhas de Labão? Que coisa! É o primeiro tatuador da Bíblia. Ele tatuou as ovelhas. Ele cortou varas verdes de álamo. E aquilo dali, ela dá uma resina indelével. E quando as ovelhas iam parir, o bebezinho já saía e ficava impressado ali, nascia listado. E eram só as fortes. Onixa. Entendeu? Então, ele tatuava. É o primeiro tatu da Bíblia. Ele fazia de tudo, enriqueceu. Só que ele foi enriquecendo tanto, que chegou uma hora que os irmãos, que os filhos de Labão, sabiam que ele estava roubando o pai deles. E não aguentavam mais. E Labão também. Então, ele olhou para a cara dos irmãos, dos cunhados dele, e viu, eles vão me matar. E iam mesmo. E quando ele viu que ele ia morrer, porque ele já estava muito mais rico, ele disse, eu vou voltar. Só que quando ele diz, eu vou voltar, ele tem um problema. Se ele volta para a terra do pai dele, tinha o irmão dele, Esaú, que disse, eu vou matar você. E ele conhecia Esaú e sabia que ia matar. Se ele fica lá, na terra de Labão, os cunhados dele iam matar. Se ele volta, ele ia morrer nas mãos de Esaú. Mas, indo para lá, para Esaú, podia ser que ele ainda desse uma enrolada em Esaú, que ele estava acostumado a enrolar os outros. Saiu e foi. À medida que ele andando para lá, ele ia pensando, ele fez ainda aquela história das ovelhas, que mandou na frente como presente. Quando ele viu que não adiantava nada, na hora de atravessar o val do Jaboque, ele caiu em si. Já tinha feito tudo quanto era palhaçada. Não tem jeito. Eu mandei parte do rebanho para Esaú, mas agora ele vai querer o resto. Conheço meu irmão. Só quem pode me ajudar é Deus. Acabou. Acabou a reserva de safadeza. Ele foi até o fim. Ele foi. Atravessou o val do Jaboque. Veio um anjo. Ele lutou com esse anjo. Ele lutou com esse anjo. Ele lutou porque ele tinha certeza. Ó, Deus me ajuda agora. Ou eu estou frito, eu estou morto. Meu irmão vai ficar com tudo, vai ficar com as minhas esposas, vai ficar com os meus filhos, e eu vou morrer. Então, nessa hora, ele olhou para Deus como único refúgio, como único socorro. É preciso que nós aprendamos que Jesus Cristo tem que ser o nosso único e suficiente Salvador, porque tem gente que quer Jesus, mas ele quer santo fulano, santo cicrano, Maria de não sei das quantas, também não. Enquanto ele não for único, suficiente, ele não entra a mão, ele não entra nessa. Ele gritou aí, Deus tocou
na coxa dele e o tendão, a coxa se soltou do corpo, ficou segura só pela pele. E ele não largou. Ele disse, eu só te deixo ir, se me abençoares. Ele perdeu a estabilidade dele. Ele estava lutando por uma bênção, não era dinheiro, agora era a vida dele. Aí Deus olhou para Jacó e disse para ele assim, ele não disse qual é o teu nome, ele disse, como tu te chamas, quem tu és na tua visão, como tu te vês realmente, como tu te chamas. Ele olhou e disse, Jacó, usurpador, ladrão, embusteiro. E ele disse, de hoje em diante, não te chamarás mais Jacó, serás Israel. Ali ele jogou, ele vomitou o caráter velho dele aos pés de Deus e recebeu um novo nome. Eu gosto, porque quando ele sai mancando do rio, a Bíblia diz assim, nasceu-lhe o sol. Quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Quantas vezes o sol nasceu para Jacó? Mas por que a Bíblia diz que nasceu aquele dia? Porque naquele dia ele viu sem nuvens. Não havia nuvem que encobrisse a visão do sol da justiça. Tudo se fez novo, era tudo novo para ele. Ele começou tudo de novo, ele tirou das costas aquela caçamba enorme de culpa de ser Jacó. Agora ele está livre. Quando ele sai do rio, ele olha e quem vem? Esaú. Mas Esaú vinha com 400 homens para matar Jacó. Você já pensou o que é isso? 400 homens. Ele vinha matar, mas não ia sobrar pedacinho de Jacó. Quando Jacó olhou, Esaú partiu na frente, deu um abraço nele e chorou. Por que Esaú não matou Jacó? Sabe por quê? Porque ele não encontrou Jacó para matar, ele encontrou Israel. Jacó tinha morrido afogado no val do Jaboque. O velho homem tinha ficado. Foi ele que mudou. Porque Esaú não mudou nada. Às vezes você está querendo que alguém na sua família mude, mas quem tem que mudar é você. Era Jacó que tinha que mudar. Na hora que ele mudou, ele não era mais Jacó, agora ele era Israel. Esaú o abraçou, propôs caminhar com ele e tudo mais. Por quê? Esaú não mudou nada. Então, essas reservas, o Espírito vem para tirar de nós. Ele dispersou, jogou embora essa autoestabilidade de Jacó. Onde quer que o Espírito Santo toque, ele toca para abençoar. O Espírito resseca as nossas reservas terrestres, para que nós busquemos muito mais do seu poder. Ele humilha para poder exaltar. Ele nos põe embaixo para poder nos levantar. Assim, murchar como a erva. É um trabalho do Espírito, é um trabalho retributivo. O maior desejo do Espírito Santo é corrigir, não é condenar. Nós encontramos na Bíblia a expressão 4 ventos. 4 ventos. Vamos ver um pouquinho sobre isso, porque às vezes eu falo as coisas, as pessoas acham que eu estou inventando. Mas vamos ver lá em Daniel 7. Daniel 7, nós vamos ver que no versículo 1, Daniel, no versículo, vamos começar no versículo 1. Não, no versículo 2, que vai mais rápido. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 ventos.
Veja aí mesmo no capítulo 8, no versículo 8. Está escrito assim: o bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Então, você vê que isso significa que o vento é variado na sua direção. Também esses ventos, esses 4 ventos, na Bíblia, eles podem ser classificados como vento leste ou vento oriental, que é o vento da destruição. Vento oeste ou vento ocidental, que é o vento da libertação. Vento norte, que é o vento da limpeza, e o vento sul, que é o vento do prazer. Como nós podemos ver isso? O vento leste. Vamos ver um pouco sobre o vento leste. Vamos ver um exemplo de cada um. Lá em Gênesis 41, no versículo 6. Gênesis 41, no versículo 6, está escrito assim. Não, vamos ver no versículo 5. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. Então, o vento oriental é esse vento que vem para crestar, para secar, para impedir a produção, para trazer a negação. Esse é o vento que vem para fazer esse tipo de trabalho, o vento oriental. Quando nós vemos que o Espírito vem como vento, ele vem para ressecar, para destruir, para acabar com tantas reservas mundanas que estão na nossa vida. Não é? Lá em Ezequiel 17, vamos ver, só um exemplo. Ezequiel 17. Deixa eu ver aqui. Ezequiel 17, no versículo 10. Está escrito: mas ainda plantada prosperará, acaso tocando-lhe o vento oriental, de todo não se secará, desde a cova do seu plantio se secará. Quer dizer, nada que tocado pelo vento oriental prospera. Vamos ver aqui mesmo, no capítulo 19, no versículo 12. Mas foi arrancada com furor e lançada por terra, e o vento oriental secou-lhe o fruto. Quebraram-se e secaram os seus fortes galhos, e o fogo os consumiu. Então, você vê que tudo que é tocado pelo vento oriental, que é o vento leste, não subsiste. É o vento da destruição. Mas aí vem agora o vento ocidental, ou vento oeste, que é o vento que levou embora os gafanhotos do Egito para o mar. No capítulo 10 de Êxodo, capítulo 10, nós vamos ver no versículo 19. Vamos ver desde o 18. E Moisés, tendo saído da presença de Faraó, orou ao Senhor. Então o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. Então, você vê que, ao contrário do vento oriental, o vento ocidental é aquele que leva fora da sua vida, da sua casa, da sua família, da sua pátria, tudo aquilo que veio para causar dano. Mas ele leva de forma que não fica nem
um resquício, o vento ocidental. Nós vemos, quando Jesus Cristo fala desse vento ocidental, lá em Lucas 12, ele diz uma coisa que eu gosto demais, porque ele fala do vento ocidental, e nós estamos no Ocidente, não é? Então, ele diz, Lucas 12, no versículo 54, ele diz, disse também às multidões, quando vedes aparecer uma nuvem no poente, quer dizer, no Ocidente, logo dizeis que vem a chuva, e assim acontece. Quer dizer, que é a chuva que vem do Ocidente, é uma chuva que vem para abençoar. E ela será visível. É um avivamento que está prometido, que vai partir daqui do Ocidente para toda a extensão do planeta Terra, em nome de Deus. O vento norte, ele limpa. No capítulo 37 de Jó, capítulo 37, eu gosto de ir mostrando, porque às vezes as pessoas dizem, mas não é bem assim. Então, Jó 37 está escrito no versículo 9, de suas recâmaras sai o pé de vento, e dos ventos do norte o frio. Não é? Então, nós vemos que o vento norte, ele limpa. Ele leva as nuvens. Ele faz abrir a sua visão. E o vento sul, ele limpa. Ele é agradável. Aqui mesmo, no versículo 7, está escrito assim, torna ele nativas as mãos de todos os homens, para que reconheçam as obras dele. No versículo 17, que faz aquecer as tuas vestes, quando acalma sobre a terra, por causa do vento sul. Então, você vê que o vento sul é um mover benfazejo do Espírito. Lá em Cantares diz, vem tu, no Cantares 4, no versículo 16, vem tu, vento sul, assopra no meu jardim para que se derramem os teus aromas. Ah, venha o meu amado para o seu jardim e coma dos seus frutos excelentes. Então, nós vemos as 4 ações do vento. O vento norte, ele traz o frio e ele limpa a atmosfera. O vento sul, ele é um vento que traz prazer, ele é um vento agradável. O vento leste é um vento de destruição e o vento oeste é um vento de libertação. Assim nós vemos essa operação do Espírito como vento. Um dos símbolos do Espírito é o vento. O vento do Espírito destrói todas as reservas e resquícios do mundanismo e da carnalidade com os quais nós chegamos para Jesus. Ele liberta as nossas almas de todas as dores do passado, de todas as experiências que nós passamos, que nos deixaram marcas. Ele limpa a nossa vida. Ele limpa que nós ficamos mais alvos que a neve. E ele vivifica, ele traz vida para nós. Porque ele vem como vento soprando. E você vê Jesus Cristo, primeira atitude para os discípulos, recebei o Espírito Santo. E você vê ele dizendo, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e sopra sobre esses mortos para que vivam. O que significa que quando o Espírito vem como vento e assopra, onde tem morte, a morte desaparece e vem a vida. Então, o trabalho do Espírito como vento é quádruplo na nossa vida. Que ele sopre sobre nós, nas nossas almas. Nós vemos lá em Jeremias 49, eu queria ainda deixar mais um versículo com vocês. Em Jeremias 49, está escrito no versículo 36,
Trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos do céu, e os espalharei na direção de todos estes ventos. E não haverá país onde não venham os fugitivos de Elão. O vento do dia de Pentecostes não foi gentil, foi um vento forte. Eles não viram, mas eles até ouviram o som que veio do céu. E apareceram línguas como se fossem de fogo, porque o Espírito Santo veio libertando, tirando todos os impedimentos. Lá em Gênesis está escrito: e havendo Deus expulso o homem e sua mulher do Éden, colocou a leste os querubins e uma espada flamejante, uma espada de fogo, que se movia em todas as direções para guardar o caminho de acesso à árvore da vida. Quer dizer, a partir daquele momento, ninguém podia chegar à árvore da vida para comer o fruto que dava vida eterna. Por quê? Porque havia uma espada de fogo. Quem chegasse ali ia ser queimado. Quando veio o dia de Pentecostes, essa espada se multiplica uma sobre cada um dos discípulos. Eles ficam cheios do Espírito. O que aconteceu? Cada um deles foi transformado numa tocha viva. Deixa eu dizer, batizar, isso vocês entendem bem, que vocês são batistas. Batizar significa imergir. João imergia o povo naquelas águas escuras do Jordão. Quando a pessoa sai de lá daquele batismo, ela sai ensopada. Mas a água desce, porque a água é um elemento da terra. Em qualquer lugar que você jogar água, ela vai descer. Mas Jesus, ele vem batizar com o fogo e com o Espírito Santo. Ele vem, pega você e imerge você no fogo. Quando você sai dali, você é uma tocha viva. Aonde você vai queimando. E o fogo, aonde quer que você acenda, ele aponta para cima. Ele nos leva para cima. Por isso a Bíblia diz em Colossenses 3, se sois do alto, buscai as coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Deixai as coisas aqui da terra, porque morrestes. E a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Então, quando Jesus chega para você, ele batiza, e você sai de lá uma tocha, você vem aqui. E você pode se alimentar da árvore da vida. Sabe por quê? Porque essa espada de fogo já não pode lhe queimar, porque fogo não come fogo. Fogo não queima fogo. Agora, o que Jesus Cristo fez foi tocar fogo em cada um de nós. E Ele quer corações ardentes de amor por Ele. Ele quer vidas que todos possam ver, que chama a atenção. Se você, eu sei da história, já vou acabar, de uma igrejinha no interior da Inglaterra, que ela ficava lá no alto. Aquela igrejinha, só tinha velho, tinha mais enterro do que batismo. Ninguém ia, a igreja ficava lá no alto. Não incomodava ninguém. 2 em 2 anos mandavam pitar, cuidava do jardim, mas só tinha velhinho. A igreja estava lá. Ninguém ia. A igreja não incomodava ninguém, a igreja não chamava atenção. Um dia, a igreja pegou fogo. Puxa vida. A cidade toda subiu o outeiro. Por quê? De uma hora para outra a igreja chamou atenção. Fogo. Jesus Cristo veio para incendiar um povo aqui na terra. Por isso ele mandou o Espírito Santo para nos incendiar, para que nós tenhamos corações em chamas de amor por essa obra que Jesus Cristo começou e que o Espírito Santo continua na nossa vida, mas não é um foguinho bobo de gritar aleluia, não. É um fogo da onde sua vida
é colocada à prova, aonde você vive profundamente a verdade que você tem para anunciar. É por isso que o Espírito Santo vem e que então ele sopre sobre nós. Venha esse fogo do Espírito e sopre sobre nós. Oh, Espírito Santo de Deus, que tu venhas sobre nós como vento. Vem, Senhor, sobre a tua igreja de forma espetacular. E que esse vento leste vá destruindo todos os nossos maus pensamentos, todo o nosso vício pelas coisas do mundo, todas as impressões pelas quais estamos viciados na internet. E que tu venhas e sopres sobre nós como vento ocidental, para que todo o gafanhoto da nossa vida, tudo aquilo que destrói o nosso relacionamento com Deus, seja lançado para o fundo do mar. Que tu venhas limpando a nossa visão como vento norte, e que haja prazer na tua habitação em nós como vento sul. Isto nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Você pode cantar? Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Fique de pé e cante novamente. Espírito, Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Levante suas mãos. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diga mais uma vez, as minhas mãos. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Depois de uma palavra como essa, eu preciso convidar você a entregar o seu coração para Jesus. Preciso convidar você a entregar a sua vida, você que de repente está sentindo que esse fogo já não te queima, que esse fogo já não faz presença na sua história mais. Hoje é dia de perdão, hoje é dia de libertação, hoje é dia de transformação, hoje é dia de nova vida, hoje é dia de transformação. Então, se de alguma forma o Espírito Santo de Deus, esse Espírito que é forte, que esse Espírito que é transformador, que esse Espírito que transforma a nossa vida e muda a nossa história, tocou você hoje, chegou ao seu coração, ministrou a você de alguma forma, quero orar por você.
pedindo ao Senhor Jesus que te encha do seu Espírito, que enche a sua vida com esse Espírito, para que Shalom seja real para você, para que você tenha paz, para que você tenha vida, para que você tenha esperança, para que haja uma nova história a partir do encontro com esse Espírito Santo transformador. Seja cheio do Espírito Santo hoje à noite, seja cheio desse vento, seja cheio de fogo, seja cheio de Jesus, em nome de Jesus. Pai, meus irmãos que foram tocados, movidos, movimentados pelo Teu Santo Espírito, agora eu coloco a vida, a família, a história de cada um diante do Senhor, para que esse Espírito vivo, para que esse Espírito transformador, para que esse Espírito consumidor, esse Espírito que nos transforma, esse Espírito que nos enche, esse Espírito que nos constrange a uma nova vida, esse Espírito que vai transformando o nosso coração num novo coração, esse Espírito mesmo que transformou Jacó em quem era, para alguém que recebeu um novo nome, o nome que seria então o nome do povo de Deus, alguém tão terrível quanto Jacó. Deus, você faz isso conosco, você coloca em nós um novo nome, transforma a nossa história e faz de nós servos justos, mesmo sendo quem somos. Ó Deus, sepulta o velho homem, faz morrer o velho homem que não presta, o velho homem que só tem interesse com as coisas daqui, e faz surgir um novo homem, Pai, uma nova mulher, cheio do Teu Espírito Santo, que agora então, conectado novamente com Jesus, conectado com o seu Criador, então passa a buscar as coisas do alto, passa a amar o Senhor sobre todas as coisas, que passa a amar o outro como a nós mesmos, que anula a sua própria vida em função do outro, para que possa então ser tocha viva, para que possa então gerar esperança nas pessoas, como Jesus mesmo disse que nós somos luz, que nós somos sal. Deus, faz isso em nós, faz isso nessa igreja, faz isso nesse povo, faz isso nos cristãos dos Estados Unidos. Transforma, Senhor, transforma essa nação, traz de volta aos seus braços, Pai, traz de volta aos seus braços essa nação que foi conhecida como uma nação que enviava missionário para o mundo inteiro. E agora, Senhor, quem somos nós? Pai, traz o avivamento para essa nação, mas comece esse avivamento no nosso coração, Pai, lá na nossa busca pessoal pelo Senhor, no nosso tempo de palavra, no nosso tempo de oração, de chorar diante do Senhor as nossas misérias, as nossas vergonhas, os nossos pecados. Deus, faz de nós novas pessoas, tochas vivas, para que aí o mundo sim conheça que o Senhor é Deus, através da nossa vida e da nossa experiência, da nossa vida ao seu lado, Pai. E aí a gente se unindo a outros que estão assim, Deus, ninguém segura os cristãos desse lugar. Aí sim, esse vento vai consumindo tudo, vai soprando de um lado e para outro, e vai agindo com liberdade no meio do povo, e vai curando, vai transformando, vai gerando nova vida, vai gerando esperança, vai fazendo o que quer, porque o vento sopra onde quer. Deus, gera isso em nós, gera essa sede pelo Espírito Santo, essa vontade de viver esse relacionamento diário, Pai. Ó Deus, nos ajuda a pagar o preço. Nos ajuda a pagar o preço do joelho no chão, da oração, da leitura bíblica. E Senhor, se vier milagre, glória a Deus. Se não vier, a gente vai continuar de joelho, buscando, orando, lendo a palavra. Se o místico acontecer, glória a Deus. Mas se não acontecer, a gente vai estar ali, buscando o Senhor. Ó Jesus, move o nosso coração em sua direção. Transforma a nossa igreja uma igreja cheia de fogo, cheia do Espírito Santo, sem reserva, sem medo, sem religiosidade, sem jeito certo. Ah, Deus, quebra tudo que não presta, transforma tudo que não está bom.
Move o meu coração. Move o coração das minhas ovelhas. Move essa igreja na sua direção. Nós queremos mais do Senhor. Nós queremos nos unir àquilo que você já está fazendo, para que o seu nome seja glorificado, Pai. Eu consagro as nossas vidas, eu consagro os nossos corações, e eu louvo o Senhor pela vida e instrumentalidade da irmã Edmeia Williams, Pai. Obrigado, obrigado. Continua fazendo dela tocha viva no Rio de Janeiro e nos 4 cantos desse mundo. E que a sua vida seja abundante, que ela receba muito do Senhor, bênçãos incontáveis, para que em tudo, Senhor, ela glorifique o Pai. Obrigado por essa noite. Obrigado por essa igreja. Obrigado por 24 anos da nossa existência. Continua conosco, Pai. Continua com a nossa vida. Leva-nos em paz para casa, onde vamos continuar nos deliciando da sua presença. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Glória a Jesus.